Se você não está cuidando do seu dinheiro, alguém está por você. Quem é rico está fazendo coisa errada. Ficou rico, certeza que está roubando. Eu pego um dinheiro que eu não tenho para comprar o que eu não posso, para mostrar para quem eu não conheço quem eu não sou. É a cabeça de classe média. O problema de hoje em dia é o ignorante que fica motivado com algo que ele desconhece, mas que só motiva, não traz sabedoria. Ele vira um idiota motivado. Se isso aqui não acontece, vocês vão ter problema. Sejam muito bem-vindos aos Sócios de Vida da nossa casa para sua casa. Muito bem-vindo. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva aqui, compartilhe, curta, comente, faça tudo o que tem que fazer aqui, que você ajuda bastante a gente. E o tema de hoje é muito importante. Independente se você é solteiro, coloca para mim aqui embaixo se você é solteiro, se você é casado, se você mora no Brasil, se você mora fora do Brasil, esse vídeo vai servir para você. O tema desse vídeo é como mudar a sua vida financeira. Então, hoje a gente vai falar muito sobre dinheiro, sobre um assunto que para muita gente é chato, Exato. Só que é um assunto essencial. E eu costumo dizer o seguinte, muitas pessoas falam assim, olha, falar de dinheiro é chato, falar de dinheiro é desagradável, porque normalmente essas pessoas têm problemas financeiros. E normalmente elas têm problemas financeiros justamente porque não falam sobre dinheiro. O dinheiro tem que ser pauta, o dinheiro tem que ser conversa em casa. Né? Tem aquela frase máxima que vai ser o tema de hoje, que é, se você não está cuidando do seu dinheiro, alguém está por você. Quem, Rodrigo? O banco que você está devendo, o agiota que você está devendo. Se você terceiriza o seu dinheiro para outra pessoa, alguém vai cuidar para você se você não está de olho nele. E geralmente as pessoas que não gostam de falar de dinheiro são pessoas que estão passando por problema financeiro, como você falou, e são pessoas que geralmente falam assim, para pessoas que conversam sobre dinheiro normalmente. Ai, fulano só pensa em dinheiro. Ai, fulano só fala de dinheiro. Só que ela é a primeira a reclamar que as coisas estão caras, a reclamar que ela não tem dinheiro para comprar nada. Gente, meu dinheiro não está dando para nada. Então ela reclama do dinheiro, mas ela não faz nada para poder melhorar aquela situação. Sendo que o dinheiro hoje é um dos maiores causadores, né? A dívida, a infidelidade financeira é um dos maiores causadores de separação hoje nos casamentos, nos relacionamentos. É o maior. Aí, sabe por quê? Tá O problema financeiro, ele não é só financeiro. Ah, não, essa área da minha vida tá ruim aqui, então deixa ela quietinha ali e eu vou cuidar das outras áreas da minha vida. Não. Financeiro, espiritual, pessoal, conjugal, tudo isso reflete em todas as outras áreas. As áreas que a gente tem na vida, elas são interligadas. Então, se o financeiro está ruim, os problemas derivados dos problemas financeiros vão atingir as outras áreas. Aí o maridão chega em casa estressado, aí a esposa não pagou a conta, aí a conta está no vermelho, porque tem que pagar o aluguel, porque tem que fazer isso aqui. Poxa, mas você podia me ajudar mais em casa. Ah, mas você poderia trabalhar no emprego para ganhar R$500 a mais. E começa um conflito. E no meio disso tudo, os dois filhos olhando assim e vendo os pais brigarem por dinheiro. Então, primeiro ponto. As crenças que a gente carrega sobre dinheiro, em relação a finanças, de achar que é chato, de achar que é muito superficial. Adriana tá falando de dinheiro, só pensa em dinheiro. Vem muito do nosso lar, vem muito da nossa casa. Aquilo que a gente teve contato quando era criança, quando era adolescente. Tem muitos pais que brigam e brigam sério por conta de dinheiro. A falta de dinheiro, no caso, né? Eu lembro que quando a gente começou os treinamentos mesmo em relação ao dinheiro, então a gente fez um treinamento que era o treinamento Mentes Milionárias, não era? É o treinamento do livro, né? O Segredo da Mente Milionária. Era um treinamento presencial e eu lembro que o primeiro dia foi o nosso primeiro contato, assim, a gente nunca tinha nem ouvido falar sobre a palavra crença, a gente nem sabia o que era isso. Crença é tudo aquilo que você ouviu quando criança e que se tornou uma verdade absoluta para você. Então, por exemplo, dinheiro não dá em árvore. Você acha que as coisas vêm fácil? Não, você tem que trabalhar muito para poder ter dinheiro. Então, a gente cresce achando que a gente tem que se matar para trabalhar ao invés de trabalhar com inteligência. Então, quando a gente começou a quebrar essas crenças, que foi muito difícil, lembra? Tipo, você tem que ter, primeiro, por que foi difícil? Porque você tem que ter consciência de tudo que você ouviu em relação ao dinheiro. E tem muita coisa que você nem sabe. Tem coisas que você nem sabe. Aí você começa a pesquisar. Então, elas já devem estar aqui preocupadas. Nossa, como é que eu vou saber quais são as minhas crenças? Começa a lembrar tudo que você ouviu sobre dinheiro. Então, eu ouvi muito que dinheiro não dá em árvore, que tudo que vem fácil, vai fácil.
Então eu tinha muito medo de crescer, porque eu achava que se eu crescesse, se eu tivesse um crescimento exponencial, ia embora. E você ia ia ter perder. mais problemas do que coisas boas. Exato. E eu costumo dizer uma coisa que talvez faça sentido para você que está ouvindo, assistindo, que é: as crenças são como raízes. E a gente vai criando essas raízes, a gente vai aprendendo com nossos pais, nossa família, nossos amigos, na escola e tudo mais. Essas raízes, elas podem te nutrir, como elas podem secar e fazer você morrer. Então a gente tem que detectar, porque as crenças não são crenças ruins, existem as crenças boas e as crenças ruins. A gente tem que detectar o que as ruins estão impactando a nossa vida e virar a chave. Dá para mudar isso, dá para reaprender, né? Você tem que desaprender para reaprender algo. Isso aí é um passo a passo. E nas finanças é muito real. A gente fez isso. Eu acho que a nossa geração dos nossos filhos vai ser bem melhor do que a nossa. Mas a nossa geração... A nível educacional, se diz. São crenças ruins. Eu não acho que a gente tem crenças boas em relação ao dinheiro. Eu acho que a gente não foi fortalecido nisso. Pelo contrário. Eu tenho uma amiga que a mãe dela toda vez ficava assim. A gente é amiga já há 24 anos. Toda vez a mãe dela, tá vindo uma crise aí. Se prepara, porque tá vindo. Aí ela me ligava: Beth, mamãe tá nervosa, porque parece que tá vindo outra crise aí. Aí eu falei para ela uma vez, Beth, entenda uma coisa. Na crise, em tempo de crise, o dinheiro não é rasgado, o dinheiro não é queimado, o dinheiro não evapora. O dinheiro vai para a mão de pessoas inteligentes, de pessoas estratégicas. O dinheiro troca de mão. Então, se você tá preocupada com a crise, você deveria estar preocupada no que fazer para poder ganhar mais dinheiro em tempo de crise. Porque senão você fica aprisionado, porque é cíclico o tempo inteiro. Olha o mercado como está no Brasil agora, está em 2025. Aí quando a gente foi para o Brasil, eu fiquei impressionada com os valores das coisas. Assim, alto, né? Tá surreal. Então imagina, uma pessoa que está hoje assistindo, que a vida toda ganha R$2.000. Então vamos pegar para a gente poder já introduzir na prática do que eles podem fazer. Quando a gente começou, a gente não tinha dinheiro, você ganhava bastante dinheiro, assim, você tinha uma condição melhor porque saiu do Big Brother sendo muito requisitado, eu não ganhava nada, e o seu dinheiro era para poder pagar as nossas coisas, então automaticamente, mesmo que você ganhava, gastava muito. A gente rompeu essa questão financeira e eu acho que foi um dos fatores que nos fortaleceu. Fortaleceu muito. O que você diria hoje para os casais que estão passando pela fase que a gente já passou, de dificuldade financeira? Antes de falar disso, eu vou só pegar o gancho que você falou, da crise, do pânico, de não sei o quê. Eu costumo dizer o seguinte: existe a ignorância, beleza? A ignorância, ela gera pessoas fortes ou fracas? Fracas. Pessoas fracas. Pessoas fracas sempre acham que o tempo que a gente está vivendo é escasso, é difícil, e, meu Deus, nunca vivemos um tempo tão difícil como hoje. Muita gente fala hoje em dia: não, porque o mundo está chegando no fim. Volta para a história. Lê um pouquinho, não precisa nem voltar muito, volta 150 anos. Imagina o que aquelas pessoas pensavam. O que acontecia 150 anos atrás? Não, mas calma aí, deixa eu terminar a linha de raciocínio. Não, é porque eu adoro aprender, porque eu não sei nada de história, então ele me ensina muito. Mas quando você pega hoje e as pessoas falam: tempos difíceis, a gente vive o tempo mais fácil da história da humanidade. Nunca se viveu tão bem. Hoje a gente vive melhor que 100% dos reis. Uma pessoa de classe média hoje vive muito melhor que os reis de antigamente. Você tem noção disso? E as pessoas: não, tempos difíceis. Tempos difíceis, sabe por quê? Porque o tempo da ignorância vai passando. Mas o ignorante, ele gosta de ser ignorante e continuar sendo ignorante, sem saber, sem buscar conhecimento. Por que as pessoas crescem? Porque elas buscam crescimento, elas buscam avançar. O ignorante, no tempo da comunicação, da informação, do conhecimento que a gente tem hoje, ele fica ignorante se ele quiser. Ou se a bolha dele, né, prendê-lo ali. Hoje você tem acesso à informação, hoje você aprende. Então, tudo que é novo para você causa em você confiança ou medo? Medo. Poxa, nós nos mudamos para os Estados Unidos. Quando a gente veio para os Estados Unidos, cara, a gente ficou, né? Nossa, o coração acelerava, caramba, e agora? Hoje, pra gente, é super normal, a gente moraria em qualquer país do mundo. Mesmo, foi surreal, né? O medo no começo. E a gente vai o quê? Acostumando, porque a gente vai conhecendo, a gente vai se ambientando. Então, na minha visão, é isso que falta para as pessoas hoje em dia. É entender um pouco mais, é querer, né, buscar sabedoria. Caramba, nunca foi tão fácil você aprender sobre as coisas, tão rápido. E aprender com diversas pessoas diferentes. Né?
quero aprender sobre finanças. Eu posso assistir esse vídeo aqui, eu posso buscar o outro ali, eu posso ir no TikTok, no Instagram, no YouTube. Fato. Antigamente não tinha isso. Só que as pessoas preferem ver a fofoca, preferem ver um react de alguém reagindo, alguém que reagiu, sabe? Então as pessoas perdem muito tempo na vida. O tempo sim é escasso. Se você tem que ser escasso, seja escasso do tempo. Entenda que o seu tempo está passando. Não tem passado, não tem futuro. O seu tempo é agora. Mas me dá um exemplo aqui do que era antigamente comparado com hoje em dia, então. Porque mais exemplo em que sentido? É tipo de história mesmo. Não, vou dar um exemplo. Vamos lá. Hoje a gente vive um momento de evolução. Eu não chamo nem de revolução, mas de evolução tecnológica. Quando a gente teve a Revolução Industrial, por exemplo, vou voltar, tá? Imagina o consumo. Eu não faço nem ideia do que foi Revolução Industrial, tá? Só para vocês saberem, mas vamos lá. Eu vou te dar um exemplo muito simples aqui para todo mundo. Hoje a gente vive um momento onde tem muita inteligência artificial, onde tem muita mudança no mercado de trabalho, mudança no consumo, né? Isso não tinha antes. Então, 10 anos atrás era um mundo completamente diferente. 10 anos atrás você não tinha, não, até tinha, né? Rede social já tinha, mas 20 anos atrás você não tinha. Então, é algo novo que revoluciona. Só para deixar claro assim. E quando você teve, imagina um cara que antigamente consumia, ele tinha um sapato. Beleza? Sei lá, 80 anos atrás, 100 anos atrás. O cara tinha um sapato. Ele consumia por necessidade. Então, eu tenho que ter um sapato. Ele tinha um sapato, ele tinha um sapato. Quando, imagina na sua cidade, em Campos dos Goytacazes, chega uma fábrica de sapato agora. Olha, agora a gente produz diversos sapatos e você pode ter vários sapatos e através do marketing eu convenço você que você tem que ter vários sapatos. Você vai começar a ter vários sapatos. Mudou o consumo, mudou a estrutura de mercado. Então, teve uma mudança. Beleza? Aqui eu dei um exemplo bobo de sapato, mas eu posso voltar um pouco no exemplo do cara que guiava o carro de boi. Imagina quando começaram a surgir os primeiros automóveis. O cara falou, putz, eu vou fazer o que da minha vida agora? Porque agora tem um carro, né, que anda e tal, não sei o quê. Ai, vai acabar a profissão do cara, eu nem sei o nome, né, mas o cara que dirige lá a carroça. Só que, beleza, essa profissão ela foi extinta, não existe mais, né? Só que com a criação dos automóveis, surgiram quantas novas profissões, quantas milhares de novas profissões, quantas indústrias, quanta economia fluiu através disso. Então, são movimentos de evolução. Hoje, a gente passou por um movimento que começou a internet lá no final da década de 90 e hoje a gente está indo para um momento de inteligência artificial que vai revolucionar muita coisa. Lembra do ignorante, que tem medo de tudo? Hoje ele olha para a inteligência artificial e fala, meu Deus, o mundo vai acabar. Não, o mundo não vai acabar. O mundo sempre foi assim. O mundo sempre teve muito mais guerras do que tem hoje. Então, o ignorante ele vai olhar para isso com medo. Beleza? Só que você precisa entender o contexto do mundo e de mudança, que isso vai ser benéfico no final das contas. Só vai ser diferente. Então, trazendo para o mundo financeiro, cuide do seu dinheiro. Rodrigo, eu não sei como. Começando a assistir esse vídeo aqui já é o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Rodrigo, não sei como cuidar. Busque sabedoria, busque conhecimento. Trilhe os passos, escute os pitacos, os conselhos de alguém que já chegou em algum lugar que você queira chegar. Então a internet está aí, tem um mundo gigantesco para você consumir. Busque pessoas que vocês gostam, que vocês acham que chegarem a algum nível onde você quer chegar. Maravilhoso. Vocês viram, eu fico super concentrada aqui, prestando atenção em tudo que ele está dizendo. Mas eu não respondi a sua pergunta. Você pode fazer a pergunta de novo. Você respondeu sim, Respondi? comparado hoje em dia. Então, uma pessoa hoje que está assustada com a inteligência artificial, que eu imagino na época dos nossos pais, as pessoas assustadas com o Google, né? Lembra quando lançou o Google? Eu imagino todo mundo preocupado porque como que alguém vai trazer uma resposta de tudo aquilo que eu preciso? Devia achar que era o anticristo, devia achar que era tudo, desde aquela época, entendeu? E sempre foi assim. Só que aí, o que acontece? Vem o medo, vem a preocupação, vem a distração. Uma vez eu ouvi de um amigo que ele falou assim, o diabo, ele não está preocupado com a gente em fazer a gente sair dos caminhos de Jesus, porque ele já sabe que nós estamos entregues a Jesus, que nós pisamos no Santo dos Santos e não queremos viver em outro lugar. Então ele não vai querer mexer nisso. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai mexer em você com coisas lícitas, com coisas que são permitidas. Então
Então ele não vai te levar para você que é cristã, que não utiliza de vício, de joguinho, de pornografia. Ele não vai fazer isso porque sabe que você não cai nessa. Mas ele vai te levar à distração lícita. O que é a distração lícita? É um vício no celular. Você ficar ali passando horas no celular, tá te levando. Você não está fazendo nada de errado teoricamente, não é nenhum pecado você estar ali acompanhando a vida da Adriana, ou a vida do fulano, mas você está ali 8, 10, 12 horas no celular, sendo distraída com aquilo que é lícito. Então, ao invés dele te parar, ele te empurra. Ao invés dele te levar para um outro lugar, ele te faz ficar alienado ao quê? É interessante para isso. que eu vou olhar para as minhas finanças? Pra quê? Não, deixa aqui que eu tô aqui, passando tempo. Antigamente, pra vocês terem ideia como é que era, antigamente, quando a gente começou no Instagram, dias que não eram bons da gente postar se chamavam sexta-feira, sábado e domingo, porque era o dia que as pessoas estavam menos na internet. Hoje em dia, sabe quais são os melhores dias para postar? Sexta, sábado e domingo, porque as pessoas estão o dia inteiro no celular. Olha o nível, eu falo isso para vocês, eu fico arrepiada. Olha que loucura. Porque as pessoas, ao invés de elas estarem vivendo a vida, e isso é incongruente falar, porque a gente trabalha com rede social, mas a gente não é viciado e a gente traz o tempo inteiro conscientização para vocês. Porque veja só, ainda que eu poste 50 stories no dia, a gente está falando de 50 minutos. Stories permite ali 1 minuto por dia. A gente está falando de 50 minutos bem utilizados. Então, você escolhe lá as pessoas que você gosta, uma pessoa que fala de finanças, uma pessoa que fala de espiritualidade, uma pessoa que fala sobre filhos. Escolhe essas pessoas e segue essas pessoas para você aprender, para você crescer. O problema hoje é que o mínimo de pessoas que hoje as pessoas seguem é tipo 2.000 pessoas. É 3.000 pessoas. A gente vive a era da obesidade mental. Imagina você acompanhando pessoas de diferentes nichos, diferentes realidades. Cada um falando uma coisa. Cada um falando uma coisa e às vezes da mesma coisa, né? Vamos falar de finanças e cada um fala uma coisa diferente. E aí, você vai para onde? O que você... as pessoas precisam ter o discernimento de filtrar o que funciona. Vamos lá. O que você come faz diferença na sua vida? Demais. O que você lê faz diferença na sua vida? O que você escuta faz diferença na sua vida? O que você vê no seu Instagram, na sua rede social, faz diferença na sua vida? Então, você precisa entender que o ambiente importa. As pessoas que estão com você, elas estão conversando o quê? É sobre o quê? Qual é o tema do assunto? São outras pessoas? São ideias? É crescimento? Eu não suporto, por exemplo, chegar em algum lugar, já fiz isso, já fui essa pessoa de falar de outra pessoa, de estar em rodas assim. Mas hoje eu não suporto chegar num lugar e o assunto não ser crescimento, ideias, projetos. Isso é muito legal, é muito gostoso, é um combustível absurdo. E as pessoas não entenderam ainda o quanto o ambiente tem influenciado. E o grande problema é que hoje o maior ambiente que você está inserido, que eu estou inserido, que a Adriana está inserida, é na internet. O maior ambiente nosso, de maior impacto na nossa vida, é na internet. Né? Como assim era a televisão anos atrás. Só que a questão é, a televisão você tem ali um monopólio de informação, é do jeito que eles querem. Na internet você tem essa variedade, isso é democracia. Quando falarem de democracia para você, democracia é isso. É você poder entrar na internet e pesquisar o mesmo assunto, ouvir de várias pessoas que são referências naquele assunto. Não só em uma que vai no Jornal Nacional e fala uma asneira lá no Fantástico, fala alguma coisa, uma besteira, e você acredita a sua vida inteira naquilo. Nossos pais foram criados assim. A gente volta para as crenças, desde o início. Eu perdi totalmente o fio do que eu estava falando. Não, então, agora, pegando o gancho da crença. Então, a pessoa ela já detecta que ela tem algumas crenças. Então, por mais que ela queira prosperar, por mais que você queira prosperar, se você não tiver consciência das crenças que você tem, vai ser difícil você romper. Porque toda hora que vocês estiverem num crescimento, vocês vão ser puxados para aquilo que vocês têm no inconsciente de vocês de quê? Quem é rico está fazendo coisa errada. Ficou rico, certeza que está roubando. Isso é uma mentalidade muito ruim. Muitos dos nossos avós, familiares falavam. Ia lá, chegou com um carrão. O que está fazendo? Será de errado? Exatamente. E você sabe que existem passos para você. E muita gente pode estar ouvindo a gente aqui falando assim: olha, tudo bem, mas e aí? Qual é o investimento que vai me deixar rico? Qual é o pulo do gato que vocês têm nesse vídeo para mim? Qual é o atalho? Não existe atalho. Se você está procurando atalho, você vai se ferrar.
Você vai cair em pirâmide financeira, como a maioria cai. Você vai cair em joguinho que o nego fala pra você que é renda extra, que aposta. É só uma diversão. Ó que bacana. Você vai se ferrar, você vai se lascar. Você vai perder dinheiro, vai perder sua família. O que eu recebo de mensagens de pessoas falando que, cara, meu marido perdeu tudo. Meu marido perdeu o carro no jogo do Tigrinho. Meu marido perdeu não sei o quê. Cara, é uma loucura isso. Mas voltando aqui, você vai falar assim, cadê o pulo do gato? E aí eu te digo, finanças, dinheiro, realização financeira tem muito mais a ver com o seu lado emocional do que com o seu lado técnico. Como assim, Rodrigo? Vale muito mais você ser um cara forte emocionalmente, ter capacidade emocional, do que você ser uma pessoa, nossa, porque eu li 104 livros de finanças, eu sou um discípulo de Warren Buffett, eu sou um cara que eu entendo tudo sobre ações, sobre fundamentos de empresas. Esse cara provavelmente ele é mais pobre do que o cara que é forte emocionalmente. Porque o dinheiro está totalmente ligado ao seu. Porque o dinheiro está totalmente ligado ao seu emocional, às suas emoções. Suas decisões são emoção. Se você estiver fraco, imagina, no começo da crise de saúde que a gente teve, já fazem 5 anos, que loucura, né? Já passou tanto tempo. As pessoas perderam muito dinheiro. E outras ganharam muito dinheiro. Fizeram muito dinheiro. Mas por quê? Se elas estavam no mesmo mundo, vivendo o mesmo ambiente. Ah, Rodrigo, tem variáveis aí. Pessoas que tinham muitos negócios físicos, acabaram quebrando e tudo mais. Concordo, existem as variáveis, mas via de regra, pessoas emocionalmente fortes, elas prosperam muito mais e elas entendem o tempo de crise, que nem a mãe da sua amiga teme, e muita gente teme. Eles entendem que esse tempo é um tempo de colheita. É um tempo de você olhar e falar, opa, detectar oportunidade. Né? O tempo de crise ele acontecia sempre e vai continuar acontecendo sempre. Ele não vai acontecer só no nosso momento, no momento que a gente está vivendo, ou daqui 2 anos, 3 anos. E vou te falar, se você for guiado por notícias assim, desconecta disso, porque notícias assim prendem. Os noticiários, a televisão, muitos canais de YouTube, posts de internet, eles prendem você pelo medo, pelo pânico. Então você vê esses dias, já ia acontecer uma nova crise de saúde aí, né? Aí todo mundo, meu Deus, tá acontecendo, não sei o que, foi pum, ninguém nem mais ouviu falar. Foi igual aquele dia que a internet ia cair no mundo todo. Que vai cair a internet no mundo todo. Só que se alguém postar isso hoje, você vai entrar lá e você vai achar que é verdade e vai comentar com umas 5 pessoas. Pânico e medo, isso funciona, só que isso te gera as crenças, as raízes podres, lembra? As crenças são raízes que te nutrem e raízes que te apodrecem. Esse tipo de crença, de medo, de pânico, isso aí é raiz podre, isso é alienação, isso aí é diabólico na sua vida. Então, beleza, dito isso, a gente trouxe aqui um lado de desenvolvimento pessoal, né? Eu acho que é importante as pessoas entenderem isso. Só que tem o desenvolvimento técnico também, que é importante. Rodrigo, você falou que o emocional é mais importante que o técnico, sempre vai ser. Só que o técnico, ele não é excludente, né? Uma coisa não exclui a outra. O técnico é muito importante. E quando você diz emocional, é relacionado ao quê? A pessoa ter autocontrole? Tipo, ela quer ficar toda hora comprando, ela quer ficar toda hora pedindo iFood? Porque hoje uma pessoa que tem dívida, uma pessoa que está apertada financeiramente, ela está gastando muito, né? Ela ganha 5 mil e está gastando 5 mil, ou às vezes está gastando até mais. E aí você entra no primeiro ponto, que é viver um padrão de vida abaixo do que você pode. O que significa isso? No português, claro. Eu ganho 5 mil reais. 5 mil reais todos os meses. A maioria das pessoas vive gastando mais que isso e vão se endividando. E essa pessoa que não tem desenvolvimento técnico e nem emocional, ela tem uma promoção no trabalho, ela passa a ganhar 7 mil, ela vai começar a gastar 7 mil. Aí ela ganha 10 mil no mês, depois de 1 ano. Ela vai aumentar o padrão de vida dela para 10. Ela sempre vive no limite, se não mais. Uma profissão que faz muito isso. Médico. Médico. Sabe por quê? Que doideira. Porque o médico tem uma segurança. Ele tem uma segurança na medicina. Então, é uma segurança que, cara, eu vou sempre ser bem remunerado. Então, eu vou me dar o luxo, vou me permitir. E esse se permitir, né, é o que vai ferrando a vida financeira dele. Eu conheço muitos médicos, já conversamos diretamente ajudando vários, que tem muitos problemas financeiros. Você olha pro cara, como que o cara ganha 50 pau no mês e o cara tem problemas financeiros? Isso é doido. Como que ele ganha mais de... Vamos lá, gente, realidade do brasileiro. Você ganhou 10 mil, você tá nos 3% da população, acho, 7% da população. É muito... Você ganhou 10 mil.
O cara ganhando 30, 40, viver endividado, viver mal, assim, a conta não fecha. Mas por quê? Porque eles vivem uma vida de tentar, não tô falando dos médicos em si, tá? Agora, essa pessoa, eu tô falando, vive uma vida de status. É a cabeça de classe média, que é o quê? Sempre um status a mais, um luxo a mais, para mostrar pro outro algo que você não é, entendeu? Tem aquela frase, né? Eu pego um dinheiro que eu não tenho para comprar o que eu não posso, para mostrar para quem eu não conheço quem eu não sou. Genial, parabéns. A frase que te leva à depressão, a frase que estraga a sua família, a frase que vai acabar com sua vida financeira, profissional, pessoal. Essa é a frase. E o brasileiro em si, eu me incluo nisso, você também, você até que não, sabia? Eu nunca te vi com a cabeça de status, essa cabeça classe média. Cago balde. Mas eu já tive isso. Eu já tive isso, de assim, por exemplo, eu saí do Big Brother, fui lá e, poderia ter ficado de boa, tranquilo, nem precisava de carro. Fui lá e comprei o carro dos meus sonhos. Rodrigo, mas isso é o desfrute. Cara, o desfrute não é sair comprando o que você não precisa. Isso é papo furado. O desfrute é você ter tempo de qualidade com as pessoas que você ama. Invista nisso. Eu fui lá, comprei carro. Eu fui lá, passava num aeroporto, no Santos Dumont, por exemplo, no Rio de Janeiro, ia embarcar, olhava lá um relógio, sei lá, R$5.000 o relógio. Ia lá, comprava o relógio, botava no pulso e ia embora. Mas eu acho que teve a ver também, que é igual quem nunca experimentou da fama. Você pode reparar, isso é em todas as áreas. Tanto isso é emocional. Internet, um líder, eu estava ontem olhando um garotinho de 14 anos que ele está pregando pelo Brasil, não sei como é que é. E, cara, eu vejo claramente uma criança perdida, sem orientação dos pais, e que está experimentando de uma fama. Então, tem muito isso. Quem nunca experimentou da fama, quem nunca experimentou do dinheiro, quando ganha, começa a fazer doideira. E que eu acho importante esse aprendizado. Por exemplo... Mas esse aprendizado pode custar muito caro. Pode custar muito caro. E pode trazer consequências eternas. Você pode aprender com os seus erros ou com os erros dos outros. É Exato. Muito melhor que você aprenda com os erros dos outros. Então, eu tô aqui falando para vocês do meu erro. Nós estamos falando da nossa vida também. Mas é igual dos erros quando a gente cometeu. fala para as pessoas, a gente fala assim, gente, olha, dinheiro não é tudo. Você vai ter todo o dinheiro do mundo, vai fazer as melhores viagens. Pra Se você vocês não é tiver fácil. Jesus, você vai se sentir vazia, você vai se sentir perdida. Aí a pessoa vai e fala, para vocês é fácil, porque vocês têm. Então se ferra, bom. que se lasque. Continue. A gente já experimentou o que é ter nada, a gente já experimentou o que é ter tudo, e a única suficiência e completude da vida é Jesus, não é nada disso, nada disso. Em segundos, Rodrigo estava no hospital, não sabia se ia viver, não sabia se ia ter que fazer tratamento, não sabia nada que ia acontecer. Ficamos 12 dias lá no hospital, e tudo que a gente olhava, a gente falava assim, cara, a gente só quer estar junto em casa com os nossos filhos. E aí tem uma... Mas aí a pessoa precisa passar por isso. E você lembrou do hospital, tem uma parte muito que a gente nunca conversou sobre isso. Tava no hospital, não sabia o que ia ser, não sabia se eu ia viver, se eu ia morrer, como que ia ser. E a gente viu, para pegar um jato, né? Um jato UTI, né? Que é super caro e tal, para ir daqui pro Brasil. Ou seja, cara, eu tinha dinheiro para fazer isso tranquilamente, sem problema nenhum. Adriana, vê isso, resolve e tal. Já vimos, tá aqui o orçamento, vamos fazer. Aí chega o médico e fala assim, olha... Posso ser sincero, vocês estão nos Estados Unidos, né? Vocês estão nos Estados Unidos. Se você pegar um jato desse e de repente você tem uma hemorragia atravessando, você está próximo do Panamá, você tem que descer e ser operado no Panamá, sabe? Ou seja, naquele momento ali, eu já estava vivendo uma dependência ali que assim, cara, eu podia ter o dinheiro que for, não ia resolver, você entendeu? E mais uma comprovação, tá, mas eu quero pegar um avião e ser tratado pelos médicos que eu conheço no Brasil. Cara, não faz isso. Sabe por quê? Porque você pode morrer no caminho. Olha que loucura isso. Então, você pode ter todo o dinheiro do mundo. O dinheiro é maravilhoso, é sensacional, resolve muito problema, encurta caminho, te dá tempo de qualidade se você for inteligente. Mas ele não é tudo. E um dia você vai entender isso. Você pode hoje contestar, falar, Rodrigo, você está falando, mais uma vez, que de repente você tem uma condição financeira. Não é isso. Não é isso. O dia que você entender isso, você vai voltar aqui, você vai me encontrar, vai encontrar a Adriana e falar, nossa, vocês tinham razão. Eu não tenho dúvida disso. Então, o primeiro ponto é detectar como está a sua vida hoje, quanto você ganha, quanto você gasta. Estou gastando quanto por mês? Poxa, se está ali muito próximo de quanto entra, isso é um perigo absurdo. Então você precisa baixar o seu padrão de vida. Para quê? Sempre sobrar uma gordurinha.
sabe? As pessoas não fazem essa avaliação, não fazem um orçamento da casa, quanto que está entrando, quanto está saindo. Isso é surreal. Se você está ouvindo a gente, porque eu já considero vocês nossas bestas, minha besta, E né? ainda não fez. E não tem um planejamento. O que significa pegar uma abençoada de uma folha e escrever, você não precisa de planilha, você não precisa de nada. Escrever, nós ganhamos. Rodrigo, As fontes de renda, né? Rodrigo ganha R$6.000, a Adriana ganha R$4.000. Então, a renda total Juntos. da casa é 10 mil. R$10.000. Se vocês não fazem isso, vocês vão se lascar. Mas só a renda tá pouco ainda, né? Calma. Não, Calma, se isso aqui não acontece, vocês vão ter problema. Adriano, mas a gente vive bem, cada um com o seu dinheiro. Rodrigo com 6 mil e eu com 4 mil, a gente já vive bem. É questão de tempo para vocês começarem a brigar. É questão de tempo para você começar a achar que ele está sendo egoísta, porque ele está comprando as coisas dele, pagando metade da luz e você está tendo que pagar X, Y, Z. Vocês casaram. A não ser que vocês estão aí por um momento achando que daqui a pouco vai separar e cada um vai seguir seu caminho. Se vocês casaram para viver eternamente, como diz a Bíblia, vocês têm que unir. É o dinheiro da casa, é de vocês. Dito isso, vocês têm lá R$10.000. O que vocês têm que fazer? Quanto que gastam? Uma média de luz por mês. Gastos fixos e gastos variáveis. É sempre Então, colocar o fixo assim. qual é? Luz, água, condomínio, aluguel, O básico, mercado. supermercado. Adriano, mas não sei quanto o mercado está tão caro. Tira uma média de quanto vocês gastam. Aí, os variáveis que pegam o quê? Uber Eats, iFood, Uber, coisinhas que vocês ficam comprando quando vai na rua, Gastos produtinho livres, de aquilo. né? Anota. Aí Faz pega uma a média calculadora. Veja quanto que vocês têm de gastos fixos e quanto vocês têm de gastos variáveis. Isso. E faz a outra anotação, dívidas. Quanto é que você deve? Então, são três coisas, gasto fixo, gasto variável e dívida. Aí agora segue com você, Não, porque então, pra dívida você ser muito entendeu melhor. isso para diminuir o seu custo mensal, né? Viver um padrão de vida abaixo do que você pode? Você entendeu isso? Rodrigo, tá muito claro aqui, eu fiz as contas, é isso aqui que eu preciso, agora eu preciso encurtar, que eu preciso diminuir, eu preciso entender como é que eu faço. Aí você vai cortar alguns gastos, ou você vai ganhar mais. Eu vou dar esses 2 pontos para vocês. Então, primeiro ponto, vive um padrão de vida abaixo. Segundo ponto, depois que organizou a casa, você vai para eliminação das dívidas. E aí você busca o quê? As dívidas que estão mais te tirando dinheiro. A dívida que tem mais juros. Mas peraí, diminuir os gastos como? Como que elas poderiam hoje diminuir alguma coisa? Eu não gosto muito de, olha, você faça isso, faça aquilo. Eu gosto de falar como eu fiz. Tá. A gente cortou o mal pela raiz. A gente cortou o cartão de crédito, a gente parou de gastar, a gente parou de sair, a gente entrou pro modo caverna e a vida seguiu e a vida prosperou. Netflix, Amazon Zero. Prime, Disney, Zero, todos esses não tem nada negócios que disso. vocês assinam, para com tudo. Até porque isso vai ajudar a tirar as distrações listas para vocês focarem por um período para aquilo que vocês tanto querem. Então, é como se fosse o modo caverna, né? Quem não assistiu o primeiro episódio, assiste lá que a gente fala sobre o modo caverna. Vocês se fecham por 6 meses, olha, não vamos nos distrair com nada. E Isso. ainda coloca horário para usar o celular. Isso. Só pode utilizar o celular, por exemplo, de 9 da manhã até 18 da tarde, 6 horas da tarde. Aí, então tá, diminuir os gastos dessa forma. Mas o mais importante quando você está organizando a sua vida financeira é você ter um raio-x. Ah, Rodrigo, beleza, de cabeça, eu sei quanto eu ganho, eu sei quanto mais ou menos eu gasto. Eu duvido, tá? Eu duvido que vocês saibam exatamente quanto entra e exatamente quanto sai. Pouquíssimas pessoas sabem, mas enfim. Ah, eu sei de cabeça. Cara, pega um papel, compra um caderninho, invista. Gaste, sei lá, R$20, sei lá, quanto tá o caderno no Brasil, R$1.800. R$1.800 num caderno, e aí você anota. Anota, isso vai ser o seu raio-x. É igual você ir a um médico e o médico olhar pra você, olha, você tá com isso aqui quebrado, isso aqui, não sei o quê. Não, mas você nem tirou, nem fez ultrassom, não fez ressonância, não fez nada, sabe? Tem que ser feito. Então você tem que ter claro ali pra você. Feito isso, anotado, tendo anotado as dívidas, por que muita gente não gosta de fazer isso? Porque dói. Né? Lógico. Só que se você não fizer isso, você é igual quem tem medo de fazer exame com medo de achar alguma doença. Gente, não faz nenhum sentido. Tem que fazer muito exame, você entendeu? Você tem que procurar realmente isso. Porque se você não procurar, você não vai curar, você não vai resolver. Então, tá tudo ali no papel. Próximo passo,
exterminar as dívidas, mas existem dívidas que são inteligentes, ou seja, dívida de alavancagem empresarial. Ah, Rodrigo, eu tenho uma empresa aqui que eu precisei pegar um dinheiro tal para capital de giro, para movimentar e tal, para investir, fazer um crescimento. Isso são dívidas inteligentes de ser feitas. Agora, a dívida que não é inteligente é aquela dívida que mais endivida o brasileiro. Qual que é? Para comprar roupa, para comprar A primeira dívida é coisa. cartão de crédito, é muito óbvio. Agora, qual que você acha que é a segunda? Comprar carro? Pera aí, calma aí, deixa eu pensar. Escreve aí nos comentários. Qual pra que ver você se acha que é a acertam. segunda dívida que mais consome os brasileiros? A primeira sempre vai ser o cartão de crédito pelo fato de todo mundo ter o cartão de crédito, né? iPhone. Não. Aquele carnezinho gostoso. Existe ainda O carnê? quê? Boleto, cartão de loja e carnezinho. Sabe a dívida que você faz na... Nem sei se tem Casa Bahia, que você faz aquele... A Magalu, né, que fez um dia... fez uma propaganda, né, um comercial falando... Preparei aquele carnezinho gostoso, é uma coisa assim, mais ou menos isso, pra você aqui que gosta. Por quê? Porque aí a pessoa vai lá, faz o cartão da loja, faz tudo, então isso divida muito também. E a hora... E Cartão o grande, de loja, isso eu sei que tem muito no grande Brasil. problema não é você também. comprar, ah, Rodrigo, eu não posso, pode. Só que você não faz nenhum exercício de entender se você precisa daquilo, porque normalmente quem se endivida nesse ponto, cartão de crédito e cartãozinho de loja, boleto, carnezinho, é a pessoa que está comprando o que não precisa. E é isso que ferra, é isso que arrebenta. Quero, posso, preciso. Eu quero, eu posso, até posso. Eu preciso? Não. Se uma das respostas for não, você não compra, é simples, ponto. Vira pro lado e segue sua vida. Mas dá aquela coceira de comprar a brusinha nova, uma carcinha. Mas né? aí tá envolvido no emocional, E né? aí, mas Sua a gente mulher sempre vai voltar pro precisa, emocional. A gente sempre vai voltar pro emocional. Mas vamos lá, voltando. Como que você faz isso? Você vai ter que pegar o mesmo caderno de R$1.800 que você comprou, você vai colocar, tô brincando, tá? R$1.800. Mas você vai pegar o caderninho ou a folha, alguma coisa, e você vai colocar as dívidas que você tem. Rodrigo, mas eu nem sei. Então, por isso mesmo você tem que anotar. Faça o raio-x. E quanto de juros cada dívida come de você? Então você vai pegar os juros e através desses juros você vai olhar, cara, qual dessas dívidas aqui vai ser a minha primeira meta, que eu vou exterminar. Por quê? A que mais te tira dinheiro é a que mais vai te ferrar. Então já elimina ela de vez. Cria um plano para aquela gordurinha de dinheiro que sobra você destinar para essas dívidas. Então o segundo passo é fazer um panorama, um raio-x das suas dívidas e eliminar as dívidas. E aí a gente vai para um terceiro passo. Lembra que eu falei? Dá para você economizar, que é o essencial, é inteligente, e dá para você ganhar mais. Como é que você pode ganhar mais? Hoje, a gente começou falando aqui, a gente até falou de tecnologia e tudo mais. Você tem dezenas de formas de fazer dinheiro, por exemplo, trabalhando da sua casa, com profissões novas, né? Nós, há, sei lá, 7, 8 anos atrás, eu olhei para a Adriana e falei assim, nossa, você já percebeu que as pessoas que trabalham com a gente trabalham hoje, isso eu tô falando 8 anos atrás, as pessoas que trabalham com a gente hoje trabalham em profissões que não existiam 3 anos atrás. E as pessoas que trabalham com a gente hoje, as dezenas e dezenas de pessoas que trabalham com a gente hoje, elas trabalham em profissões que não existiam também. Nenhuma delas. E aí, pasmem, 90% é home office, 90% é trabalhando em casa. E ganhando Divididos em vários continentes, inclusive. Europa, América do Norte, América do Sul, e todo mundo trabalhando no mesmo ecossistema. Então, hoje existe um mundo de oportunidades no mercado digital para você. Se você entender isso, você consegue fazer mais dinheiro, mas aí entra o quê? A ignorância, que não estou falando que você é ignorante no ponto, nossa, para de ser ignorante. Não, não é isso. É a ignorância de falta de conhecimento. Eu sou ignorante em muita coisa. E você que está assistindo a gente aqui, com certeza, sabe muito mais coisa que eu em alguma coisa, em algum nicho, em alguma área, e eu sei muito mais coisa que você em outra área. E a vida é assim. Só que existem áreas que são cruciais, você não pode saber menos. Senão você vai passar perrengue financeiro. Por exemplo, eu não sei nada de mapa. Você colocar um mapa na minha frente No caso não é mapa, perguntar... é geografia. Ai, piorou. Não sei nada de história, mal sei quem descobriu o Brasil. Um dia a gente tava... E você sabe, entendeu? Você lembra disso? O quê? A gente programando uma viagem pra Espanha. Aí eu falei, minha vida, ó, pô, legal, a gente podia ir pra Madrid, aí a gente faz isso, faz... Aí ela, tá, e a gente vai de carro, né?
Continuo fazendo essa pergunta, eu faria mesmo. Falei, olha... Por quê? Fica longe de Madrid, Espanha? Não. Bota um mapa, por favor, na tela aí. Só porque a Adriana tá querendo ir de carro pra Espanha. Vamos de carro. A gente bota o carro num navio, atravessa o oceano. Nossa, muito ruim. Eu colava muito isso, que meus filhos não ouçam isso. Mas isso é fato. Existem coisas que a gente pode se dar o luxo de ser ignorante. Não tem problema. Tem coisa que é até bom ser ignorante. Você entende? O problema de hoje em dia, com excesso de consumo, é o ignorante que fica motivado com algo que ele desconhece, mas que só motiva, não traz sabedoria. Ele vira um idiota motivado. E falar em idiota motivado, tem algo que me assustou muito, conversando recentemente com umas 2 pessoas que estavam com muita dívida, e aí essas pessoas conheciam outras pessoas em comum, e aí eu estava super tensa. Porque pra mim, sendo bem sincera, quando a gente tinha dívida do apartamento, aquilo me tirava o sono. Porque eu não conseguia crer que, tipo, cara, como é que a gente vai fazer para poder pagar? Eu tinha medo de alguém expulsar a gente do apartamento, sei lá, eu tinha muito medo. E aí uma pessoa em comum falou assim, olha, mas fulano de tal é acostumado a viver assim. Tipo, pega um dinheiro aqui emprestado com um, paga a continha aqui, não pega paga, outro emprestado, aí não paga, aí depois pega com outro emprestado e vive a vida toda assim. Eu espero de verdade que você não seja essa pessoa, ou se você era até ontem, que isso acabe. Que você se torne a pessoa que, cara, eu vou honrar todas as minhas contas, eu vou trabalhar mais, eu vou ter aquele ano de desequilíbrio que a gente teve, inclusive, quando Linda nasceu. Tipo, eu acordava, fazia o milagre da manhã, acordava 5 horas da manhã, saía pra fazer evento, voltava, amamentava ela, depois saía, depois voltava. Foi um ano assim, tanto que na festa de aniversário dela de um ano, tipo, esse ano passou, porque eu tava no limite, assim, né? Não, você não apã, não, você desmaiou. E você foi pro hospital, Foi. Uma festa linda, todo mundo lá na festa, a Adriana voltou do hospital só pro parabéns, depois voltou a passar mal, ela desmaiou na minha frente, Foi assim. tipo assim, de exaustão. Você gostaria de viver isso de novo? Jamais. Valeu a pena? Claro que valeu, porque foi um estiramento que a gente deu naquele ano. Mas isso é um exemplo, acho que extremo, né? Muito, ninguém precisa fazer isso. Não. Mas, vamos dizer que alguém que está assistindo aqui trabalhe de 7 da manhã até 6 da tarde. Ela vai ter que estudar uma profissão nova num período de 7 da noite ou 8, quando os filhos estão dormindo, e dormir meia-noite e depois acordar no outro dia. É um período de desequilíbrio para poder chegar a um nível melhor e maior. Eu nunca vi alguém, e isso é um cuidado que a gente tem que ter, eu nunca vi alguém, de ter na hora de falar com os nossos filhos para não criar crenças neles, mas eu nunca vi alguém prosperar. Eu acordo 9 da manhã e vou dormir 8 da noite. Não é. Depois a gente começa com esse discurso, que a gente inclusive fala disso hoje em dia. Mas por quê? Porque a gente desequilibrou muito no passado. A gente se matou muito. Muita gente gosta de buscar o equilíbrio, mas o equilíbrio, ele não existe. Você nunca vai conseguir equilibrar todos os pratos. Não. Você sempre, sabe, as áreas que a gente fala tanto, as áreas da vida, sempre vai ter uma área que está um pouquinho abaixo. Poxa, às vezes eu abdico um pouquinho dos meus treinos porque eu tenho que trabalhar mais. Às vezes eu deixo meus filhos um pouco mais, por exemplo, fico um pouco mais longe dos meus filhos porque eu estou precisando me dedicar um pouquinho mais ao meu trabalho por 2 horas a mais por dia. Então, são escolhas que você vai ter que fazer para conseguir equilibrar. Você não vai achar esse equilíbrio, essa vida maravilhosa que as pessoas... que muita gente fala, vai dos extremos, né? Um fala que você tem que ser workaholic, o outro fala que você tem que vender pulseira na praia e virar hippie para você ter qualidade de vida. Não, nenhum dos dois, né? Os dois fazem mal. Agora, a grande questão é, a gente sempre na luta, sempre ralando, e antes a gente ficava bravo. Bravo, pé da vida. Quando alguém falava isso, né? Mas pra vocês é fácil. Pô, fácil. Quantas madrugadas você passou com a gente, meu amigo? Quantas vezes você acordou e dormiu com a gente? Assim, o que vocês veem na internet é a pontinha do iceberg. O trabalho maior tá fora. O trabalho maior é fora da internet, não é postado. E aí, antes a gente ficava pé da vida. Hoje, sabe o que a gente faz? Beleza. Então não faz não, vai. É isso que a Adriana tá falando. Você vai ter que desequilibrar. Adriana, mas não precisa. É muito extremo isso, desequilibrar para equilibrar depois. Beleza, não faz então não, tá tranquilo. Segue aí. É simples. Olha para a árvore e vê qual fruto tá caindo daquela árvore. Tá caindo algum fruto? O fruto é bom, é ruim? Não tá caindo nenhum fruto? Tá seca essa árvore? Pronto. Você consegue fazer um diagnóstico da sua vida
e começar a trilhar os passos de alguém que já chegou onde você quer chegar, enfim. Exato. Eu acho que é muito simples. E se você aprendeu muito nesse vídeo, eu vou te pedir, por favor, para nos comentários você colocar em tópicos tudo que você aprendeu para a gente poder conseguir ler você, para a gente poder conseguir entender, para aí assim a gente conseguir preparar mais episódios maravilhosos para você. E aí você vai agora para as perguntas. Olha, acertou, vem cá, parabéns. Eu achei que você ia me dar um tapa. Tipo, um high five. High five. High five, um soquinho. Mete bronca. Perguntas enviadas pela nossa audiência. Eu vou ler para você, eu como host, e você vai responder essa pergunta. Tá. Adrianinha, Eliette _Machado mandou. Como foi a virada de chave na vida financeira de vocês? Foi exatamente essa que a gente estava falando, né? A gente começou a trabalhar muito. A gente fez todo o diagnóstico, a gente organizou todas as nossas finanças, a gente mesmo com folha, caneta, e começamos a entender assim, quanto que a gente quer ter. Você lembra? Uma vez fizeram uma pergunta pra gente assim, quanto que vocês precisam ganhar, ter feito de dinheiro, para vocês acharem que tipo, cara, agora eu posso relaxar porque deu certo. Na época a gente falou um valor que, gente, assim, chega a ser surreal hoje. Mas é por isso que você tem que ir refazendo. Por isso que você tem que refazer meta, sonho, ambição. Você tem que ter isso, tem que ter o tesão de crescer, olhar pra frente e falar, cara, agora eu vou recalcular a rota aqui. Exato. Sabe? Mas eu vou além. Eu acho que a nossa virada de chave foi a dívida. Então muita gente tá assistindo a gente e fala assim, pô, mas eu tenho dívida. Essa foi a nossa virada de chave. Fez a gente se matar. Que a gente olhou pra aquilo e falou, cara, esse negócio tá me matando aqui. Não vou deixar, não. Ou a gente mata ou a gente morre, então eu vou matar. E a gente fez tudo que a gente podia e a gente conseguiu. Exato. Então essa foi a grande virada. E pode ser a sua também. Você tem dívida, cara, tô desmotivado, essa é a sua virada de chave. Não vai pra baixo, vai pra cima. E essa dívida foi de 2013 ou 2012? 2012. Agora pensa só, 2012 essa dívida, 255 mil, 250 mil lá na época, que era muito dinheiro. Hoje a gente tá em 2025. Então, se a gente ficasse lá, preso naquela dívida, achando assim, ai, acabou minha vida, ai, tal. Olha quanto tempo a gente teria perdido. Então, as pessoas não olham no longo prazo, são tão imediatistas que pensam assim, não, mas daqui 6 meses, se eu não tiver, tô ferrado. Não tem a consciência e o hábito do plantio. Eu vou plantar, porque eu sei que eu vou colher daqui a pouco. Um rapaz escreveu hoje pra mim no Stories, ele escreveu, tipo, eu postei a gente na banheira de gelo, postei fazendo cabelo, aí eu vou indo gravar, ele botou assim, nossa, a vida de vocês é um sonho. Quem olha de fora acha que as coisas aconteceram assim, acham que as coisas são fáceis. Anteontem estávamos nós até tarde resolvendo coisas do trabalho, então os problemas eles mudam. E dependendo, a gente ainda talvez olhe hoje e fale assim, talvez hoje os problemas são até maiores do que antigamente, porque o problema é questão da sua visão ali, da sua expectativa daquilo que você criou. Então, assim, existe a possibilidade do quê? De você criar uma vida melhor. Agora, tem que saber se você quer. Tem que saber se você está disposto. Senão, vai acontecer, sabe o quê? Quando a gente vai visitar os nossos familiares na nossa cidade natal, e a gente chega lá, a gente olha determinadas pessoas, determinadas casas, a gente fala, caramba, a pessoa tá lá, 50 anos, 30 anos, na mesma vida. Não mudou nada. É a mesma forma de falar, é a mesma forma de comer. É o mesmo assunto. Meu Deus! As mesmas fofocas, as mesmas... Você não vê a vontade de crescimento, né? Cara, isso é muito louco. Isso é uma alienação do diabo para fazer a pessoa ficar presa naquilo dali. Então, tem pessoas que olham pra gente e falam assim, porque a gente já tava querendo inventar de mudar de casa, né? Aí a gente já tava inventando, a gente começou a orar. Falou, Deus, se for da sua vontade, faz. Se não for, deixa a gente aqui. Porque aí muitas pessoas olham e falam assim, nossa, mas parece que eles são insatisfeitos. Não, nós somos tão satisfeitos que nós queremos desfrutar de tudo dessa terra.
Deus nos colocou para governar sobre todas as coisas aqui nessa terra. Então nós vamos viver em outros lugares, nós vamos experimentar de coisas que nós nunca experimentamos, nós vamos... Gente, até então a gente nunca tinha viajado de executiva, de first class, nem sabia que existia isso. Achava econômica maravilhoso. Depois você experimenta, você fala, caramba, tem coisa gostosa. É para você desfrutar. É pra você ir e o dia que tiver, vamos na econômica, bora todo mundo na econômica. Mas não se tem, desfrute. Só que você precisa plantar para desfrutar. Não vai sair fazendo isso agora, porque aí você vai se lascar. Aí fica chorando, aí fica triste, aí fica lamentando pela vida que você não plantou. Porque muitas vezes você vai... Pela vida, desculpa, só para corrigir, pela vida que você plantou. Isso. Você não plantou para viver algo melhor. Mas é que muitas vezes você vê um Reels na internet e você quer formar a sua opinião. Desfrute, você tem que desfrutar de não sei o que e tal, o cara com a Porsche, não sei o que. Você fala, é isso. Você só vai ser um idiota motivado. Você não plantou aquilo para ter aquele desfrute. E isso tem muito hoje, tá frutificando muito esse lado negro da história aí. Só que qual que é a grande questão? A única coisa que a gente tem que ter são duas, não é única, são duas. Inovação e contentamento. Contentamento. Eu tenho que estar contente, eu tenho que dar graça, eu tenho que agradecer a Deus todos os dias. Tem noção quantas pessoas não acordaram hoje? E você agradeceu por simplesmente ter acordado? Esse foi um tipo de oração que eu comecei a fazer tempos atrás, que eu falei, caramba, vamos voltar, né, pro básico. Cara, eu acordei. Você tem noção quantas pessoas hoje perderam pai, perderam mãe, perderam filhos, sei lá, e não acordaram, que nesse momento estão em dor. Cara, eu acordei, eu vou desfrutar, esse dia vai ser o melhor dia da minha vida, com meu filho, com a minha filha, com a minha esposa, com os meus amigos, no meu trabalho. É isso. Isso é contentamento. É você ser próspero de verdade. O que é prosperidade? Não é você ter tudo, é você não ter falta de nada. Então esse é o contentamento que você tem que buscar. Independente da sua situação, agradeça. Tá? Agradeça que tem alguém implorando para estar no seu lugar. Tá? E o segundo ponto, que é inovação. Eu acho que a vida sem inovação ela é morta, sabe? É a inovação, cara, de mudança de estilo de vida, de querer conhecer novos lugares, querer estar em outros ambientes, conhecer pessoas novas, sabe? Viver coisas, experiências e não ficar só na corrida dos ratos ali, quadrada, com a sua visãozinha ali, alienada completamente. Eu acho isso mesmo, demoníaco, acho isso ruim. A vida dessas pessoas normalmente é uma vida... Você vê que, vitalmente falando, né, a vitalidade dessas pessoas lá embaixo. A gente falou no episódio anterior, as pessoas são mais quietinhas, mais tristes e tal. Dá pra você ler isso. Então, acho que são esses dois pontos, contentamento e inovação. Exato. Esperamos que vocês tenham gostado. Comenta aqui. Não esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo. E até o próximo episódio. Até lá. Beijo.